A seguir, Hora da Notícia. Pesquisa revela que câncer é a principal causa de morte em Passo Fundo e em outros 5 municípios do Coré de Produção. A gente vai mostrar a diferença entre pichação e grafite. Uma lei federal proíbe pichação em patrimônios públicos ou privados sem autorização. No quadro Fatos Políticos, a jornalista Zumara Colucci fala sobre o Fundo de Participação dos Municípios e também sobre o cenário das eleições 2018. E ainda com o conceito 5 pela CAPES, o programa de pós-graduação em letras da UPF completa 15 anos. Hoje é quinta, 19 de abril, é hora da notícia. Bom, existe diferença entre grafite e pichação. Apesar de terem a mesma origem, são manifestações culturais diferentes. Em Passo Fundo, não é preciso andar muito para se deparar com estas manifestações. Na Câmara de Vereadores tem um projeto de lei para combater as pichações. Do papel para a parede. É assim que desde 2004 o IUG expressa ideias e traz cor para os muros da cidade. Eu gosto bastante de explorar vários estilos, assim, né? Tipo, ultimamente eu tenho feito mais mulheres, assim, rostos e tal. Mas eu gosto bastante desse estilo, assim, tipo, personagens, né? O pessoal geralmente confunde pela nomenclatura mesmo, né? Tipo, às vezes chamam o grafite de pichação e... Eu não vejo muito problema, mas tipo, é bom saber a diferença na hora que tu for explicar pra alguém, né? Tipo, a pichação tem a questão estética dela e o grafite tem a questão estética dele. Às vezes o grafite tem liberação e a pichação dificilmente tem uma liberação, né? O grafite é uma arte urbana, valoriza espaços e traz um colorido especial. A diferença dessa forma de expressão para a pichação não está só na estética. Lá em 1998, a Lei Nacional 9.605 considerava como crime ambiental pichar e grafitar. Em 2011, isso mudou. A Lei 12.408 descriminalizou o grafite e passou a proibir somente o ato de pichar edificação ou monumento urbano sem autorização. Em Passo Fundo, grande parte dos espaços públicos são vítimas do vandalismo. O município diz que não conta com uma fiscalização preventiva, mas procura fazer a manutenção dos espaços. A gente procura tentar resolver, né, o mais rápido possível. Muitas vezes a gente tem que fazer a remoção, né, dos abrigos, por exemplo, quando há algum tipo de vandalismo. E quando é pichação, a gente procura fazer a limpeza, a repintura do espaço, dos monumentos, enfim. Então isso gera para nós um retrabalho, um trabalho, né, extra que traz prejuízo, né, para a nossa secretaria e para todo o município. Para evitar esse tipo de prejuízo, um projeto de lei tramita na Câmara de Vereadores com a ideia de melhorar a fiscalização, combatendo a pichação e incentivando o grafite. Nosso projeto ele estipula multas no caso da pessoa que for pega em flagrante fazendo pichações aí na cidade. Além do que, a gente também estipula multas para os estabelecimentos comerciais que não tiverem um cadastro, né, para ajudar o poder público a identificar quem são os compradores da tinta spray. Multar os pichadores, quer coibir os pichadores, mas justamente para incentivar os grafiteiros, que o grafite é praticamente uma obra de arte. Nós já temos vários exemplos aqui na nossa cidade, que a gente tem andado pela cidade, tem visto também que o grafite está crescendo, traz um colorido especial para a cidade, traz vida, traz uma mensagem que normalmente é uma mensagem positiva e contribui realmente para o desenvolvimento da cidade. É com a ideia de criar uma linguagem de expressão para interferir nas cidades que o grafite surgiu. E quem passa na Praça Toqueto, aqui em Passo Fundo, pode conferir uma amostra disso. Essa foi a maneira que o IUG encontrou, junto com outras pessoas, de mostrar a arte urbana. O câncer é a principal causa de morte em 6 das 21 cidades aqui do Coré de Produção. A gente está falando então de Passo Fundo, Marau, Ciríaco, Davi Canabarro, Ernestina e Gentil.
Em Passo Fundo, foram registradas 315 mortes por câncer em 2015, o que representa 23% dos óbitos totais. Bom, esses dados, eles constam na pesquisa feita pelo Observatório de Oncologia em parceria com o Conselho Federal de Medicina e também esse relatório divulgado no começo dessa semana. Para analisar essas informações, nós convidamos o médico oncologista Álvaro Machado. Doutor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado pelo convite. Já era esperado esse resultado? Infelizmente, sim, não é? Nós temos um aumento crescente de mortes por câncer, uma perspectiva de que em poucos anos o câncer venha a ser a principal causa de morte na população brasileira como um todo, já é a principal em vários municípios, não é? E a tendência que nós vemos não é um quadro muito animador. Não é? Nós temos um aumento da incidência do câncer, um aumento da mortalidade maior do que o aumento da incidência e múltiplos fatores estão envolvidos nesse processo, desde os hábitos da população, que é uma coisa muito importante, não é? Sedentarismo, obesidade, uma alimentação não saudável, o cigarro, no Rio Grande do Sul em especial, um dos estados que mais fuma no país, não é? Álcool, sabemos hoje que o álcool é outro fator muito importante, causador de câncer. Nós temos uma população clara, não é, com muita exposição solar. Nossa incidência de câncer de pele é 2 a 3 vezes acima da média nacional. E também nós temos alguns fatores hereditários da nossa população que são predisponentes ao câncer, que têm uma presença na nossa população bem acima da média nacional. Isso, então, justifica o fato de o Rio Grande do Sul ser o estado brasileiro com o maior número de cidades, isso em comparado a todos os outros estados? Sim, são alguns dos processos, fatores. Não é? Um dos fatores. Uma coisa que nos chama a atenção é o fato de que a maior parte dos municípios onde existe uma mortalidade por câncer muito elevada são municípios pequenos, não são municípios industrializados, mas são municípios basicamente agrícolas. Então, isso nos leva a pensar numa forte associação entre o manuseio e o uso dos defensivos agrícolas com essa taxa de câncer e de mortalidade pelo câncer. Bom, doutor, os dados que a gente trouxe aqui no início da entrevista, eles são de 2015. Se nós fizermos um exercício para 2018, a gente está falando de números possivelmente ainda maiores? Sim. Se nós pegarmos as curvas de aumento dos percentuais de mortalidade por câncer, não é? E de incidência do câncer, nós vamos ter um quadro atual certamente mais desfavorável do que esses dados de 2015. Eu penso que muitas ações são necessárias para que a gente consiga interromper esse tipo de realidade. Entre elas é a educação da população com relação à alimentação, com relação ao tabaco, com relação ao álcool, políticas de restrição à propaganda e venda de bebidas alcoólicas é fundamental, não é? Atividades físicas devem ser estimuladas do ponto de vista da população, os alimentos não saudáveis devem ter sua restrição, impostos e políticas educacionais por parte do governo. Afora isso, nós precisamos melhorar em muito ainda o acesso aos métodos de diagnóstico e tratamento do câncer, porque a gente tenha diagnósticos precoces, principalmente nos cânceres mais incidentes na nossa população, como o câncer de mama, o câncer do intestino grosso, câncer de próstata, câncer de pulmão, não é? E também acesso aos tratamentos eficazes. Ou seja, é preciso uma mudança por parte do comportamento da população, mas os governos precisam estar atentos também a esses números e pensar em ações de resultado rápido. É todos juntos contra o câncer. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigada e um bom trabalho. Obrigada. Bom, e agora a jornalista Zulmara Colucci nos traz informações sobre o cenário político. Zulmara.
O Fundo de Participação dos Municípios será depositado nesta sexta-feira, dia 20, nas contas das prefeituras municipais. São 603 milhões entre os mais de 5.500 municípios brasileiros. A má notícia é que o segundo decênio do mês apresenta redução de 13,04% em relação ao mesmo período do ano passado, sem considerar aí os efeitos da inflação. Daí esse índice é superior. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, ao se levar em conta os efeitos da inflação, a retração é ainda mais acentuada, de 15,20%. O resultado negativo observado nessa transferência quebra uma sequência de transferências maiores do que as feitas no ano anterior. De janeiro até o segundo decênio de abril de 2018, já foram repassados aí mais de 30 bilhões de reais às prefeituras, o que representa um crescimento de 9,38% em termos nominais. No mesmo período do ano anterior, o FPM somava 27 bilhões e meio de reais. O que a Confederação Nacional dos Municípios está alertando agora é para que as prefeituras mantenham cautela nas contas e fiquem atentas aos primeiros meses do ano ao gerir os recursos municipais, uma vez que, historicamente, os recursos do FPM do primeiro semestre são superiores ao do segundo semestre. É também neste primeiro semestre do ano que as prefeituras têm as maiores entradas em caixa. Somam-se aí o IPTU e os 50% do IPVA. No segundo semestre, a dificuldade é previsível. Se não houver boa gestão, é claro, vai ter problemas. E agora vamos falar de eleições. O cenário nacional se construindo aos poucos no país. E a novidade no momento é a filiação do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ao PSB e a possibilidade de ele candidatar-se à presidência da República. Os socialistas definem o quadro até o dia 15 deste mês. No Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori sinalizou esta semana que deve concorrer à reeleição. Para isso, vai se licenciar do cargo a partir de julho deste ano. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom trabalho para ti também. Obrigada. Depois do intervalo, a gente fala sobre o programa de pós-graduação em letras da UPF, que está comemorando 15 anos. Nós já voltamos. Os ciclistas de Passo Fundo vão contar em breve com mais uma ciclovia. As obras da ciclovia da Avenida Presidente Vargas, no bairro São Cristóvão, começaram nesta semana. O projeto prevê a ampliação de 4 quilômetros de ciclovia no sentido centro-bairro e bairro-centro, com um trajeto que vai do Parque da Gari até a Rua Albino Lazarete, quase em frente ao Passo Fundo Shopping. A nova ciclovia terá aí um trecho inserido nas praças e canteiros da Avenida Presidente Vargas, da Rua Duque de Caxias até a Rua Harry Becker. Na outra parte do trecho será apenas uma ciclofaixa. Termina no dia 9 de maio o prazo para quem deseja solicitar o título de eleitor. O prazo também vale para os eleitores que precisam alterar os dados cadastrais ou fazer transferência do domicílio eleitoral. A data também é limite para que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida solicite a transferência para uma sessão eleitoral com acessibilidade. As solicitações devem ser feitas diretamente no cartório eleitoral. Outras informações pelo 3314 7841. 19 de abril, Dia do Índio. O Brasil tem hoje cerca de 1 milhão de indígenas de mais de 250 etnias distintas, vivendo em 13,8% do território nacional. Em meio às ameaças de violência, riscos de perda de direitos em decorrência da pressão de latifundiários, mineradoras e usinas, alguns povos indígenas lutam por mais autonomia, tentando conquistar, com a comercialização de seus produtos e com o turismo, alternativas para diminuir a dependência dos recursos cada vez mais escassos da FUNAI.
No próximo dia 23, acontece em Brasília a 15ª edição da mobilização em defesa da manutenção e efetivação dos direitos dos povos indígenas. Bom, e para você que estava aí esperando a previsão do tempo para começar a organizar o seu fim de semana, olha, está previsto tempo seco e temperaturas altas. Veja só. A previsão do tempo para sexta-feira em Passo Fundo é de sol com poucas nuvens pela manhã e o céu vai ficando encoberto no decorrer do dia, mas não tem chuva. Mínima de 17 graus e máxima que chega a 29. O sábado será de muitas nuvens em Passo Fundo com pouca predominância do sol. Mínima de 18 graus e máxima que chega a 30. O programa de pós-graduação em letras da UPF está comemorando 15 anos. Nesse período, já formou 200 mestres. No ano passado, realizou as 3 primeiras defesas de doutorado. Também conquistou o conceito 5 da CAPES, um nível de excelência nacional. Gosto muito do que eu faço, de dar aula de língua inglesa, e a universidade aqui proporcionou, então, o curso de letras na época, né? Com a graduação em inglês. Eu fiz a graduação em jornalismo, né? E essa mudança para letras eu acho que foi mais por um interesse mesmo pelos processos de comunicação. Fiz a especialização. Depois, quando abriu o mestrado em letras, eu me candidatei, fui selecionada, né? E o mesmo aconteceu com o doutorado. No mestrado ainda é muito incipiente, a gente vai aprendendo a fazer uma revisão literária, talvez reaprendendo a ler mesmo, sabe? Reaprendendo a fazer pesquisa. Para o doutorado, aí você já sente talvez uma confiança maior, talvez eu tenha algo a dizer a respeito desse assunto, algo que seja novo, algo que seja inédito. Eu optei por ingressar nesse programa por conta das jornadas literárias. Eu tenho participado há muitos anos em todas as jornadas. O Luiz Henrique, a Roberta e também a Miquela são alguns dos muitos alunos que ajudam a construir a história dos 15 anos do programa de pós-graduação em letras aqui da UPF. E é por meio deles que nós entendemos que a literatura, a linguística e também a formação do leitor oferecem caminhos para o desenvolvimento de um pensamento crítico relevante. A opção por um mestrado ou por um doutorado com um corpo docente qualificado contribui para a formação de sujeitos mais atentos e sensíveis. O retorno é a competência humana e técnica. E é na cidade de Passo Fundo, na abrangência da universidade e nos estados do sul do país, porque nós temos alunos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná principalmente, né? É no preparo da formação de leitores, que é uma das nossas linhas de pesquisa, e na formação qualificada dos professores. O nosso público de imediato são professores. Qual é o nosso objetivo primeiro? Né? Que nós possamos fazer uma educação de qualidade. Investigação científica e estímulos de atualização e continuidade, de construção de novos conhecimentos, que ganham espaço no programa pelo ensino, pesquisa e extensão. Todos os seus 12 professores permanentes do programa atuam nas 3 frentes, nesse tripé que compõe a universidade. O Centro de Referência de Literatura e Multimeios Mundo da Leitura é um laboratório de práticas leitoras e inovadoras e um ambiente de reflexões teóricas sobre leitura, linguagem e literatura. O acervo literário do escritor Josué Guimarães contém um material valioso, que inclui originais à disposição dos pesquisadores, tanto do mestrado quanto do doutorado. Nós temos todo um trabalho envolvendo a organização do acervo e, fundamentalmente, o envolvimento de graduação e pós-graduação na conservação desses itens, na reflexão sobre eles. É uma maneira de nós nos associarmos ao passado da jornada. O Josué foi o primeiro autor que encampou a ideia de fazer um evento que mobilizasse milhares de pessoas em torno do livro e da literatura. E é por isso que então a gente tem o material dele, a memória dele, todos os itens, os resquícios textuais desse autor aqui à nossa disposição. A formação de leitores como prioridade no programa e como um grande desafio da educação nasce por meio de uma movimentação cultural, as jornadas literárias. Quero ver os escritores. Vim ver as coisas maravilhosas que tem aqui.
E é a grande festa da literatura, mais viva do que nunca. E aqui, assim, é a potência 1000. A jornada ela entra no nosso relatório de atividades como uma maneira pela qual o programa de pós-graduação dialoga com a comunidade, né, envolve a comunidade. Com 37 anos de existência, ela confere a Passo Fundo o título de Capital Nacional da Literatura. A Festa das Letras Gaúchas traz importantes nomes da literatura nacional e internacional. É ambiente de transformação e ensino para o aluno do mestrado e doutorado. É também um território literário aberto que jornaliza espaços. Em qualquer uma das 3 linhas de pesquisa que o programa oferece, o aluno ainda pode viver experiências como a internacionalização. Nós tivemos, por exemplo, no último ano, 2 estudantes, 2 acadêmicas do programa que fizeram um mestrado sanduíche. Uma esteve durante 8 meses em Nova York, a outra esteve um período em Barcelona e hoje nós temos uma aluna na Polônia. Isso significa uma aproximação com essas universidades. Abriu então um edital para os alunos se candidatarem à Bolsa da CAPES. Então eu me candidatei, né, e fui escolhida. Eu fui então para Albany, que é no estado de Nova York. Fiquei lá 8 meses, então, sob orientação da professora Judith Langer. Então, são diálogos, são participação em grupo de pesquisas, são publicações, são portas que vão se abrindo para que esse diálogo internacional de pesquisa, de publicação, acaba se abrindo. E ainda tem a realização de pesquisas em parceria com instituições nacionais. Todos nós, todos os professores do PPG, de uma forma ou de outra, envolvem com atividades com outras universidades. Em periódicos de outras universidades, assim como professores de outras universidades acabam publicando no nosso periódico, que é a revista Desenredo. O programa já é consolidado dentro da universidade, conquistou o conceito 5 pela CAPES, um nível de excelência nacional, e neste 2018 completa 15 anos de história. Revela que lá atrás as pessoas sabiam o que queriam fazer, como fazer, revela o acerto da instituição e dos colegas em promover então todas as avaliações, todos os cuidados para esse programa se consolidar dessa forma. E claro, é uma alegria muito grande para a instituição, é importante para a instituição os conceitos 5, né, de letras, de educação, e também para todo mundo que passou por aqui, se formou aqui e pretende vir para cá, né, ter uma instituição consolidada, com a pós-graduação consolidada e com programas desse nível de excelência. O Hora da Notícia fica por aqui. E você já deu uma olhada no Facebook, Instagram e YouTube da UPF TV? Fica o convite para você nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente volta amanhã ao vivo ao 12h30. Até lá!